eu sou a Monique. Eu sou Alan. E nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa prática que tivemos na educação de jovens e adultos. Nossa área de atuação foi o primeiro ano da EJA e nós unimos o nosso estágio obrigatório da faculdade com o programa de residência pedagógica da Unisc. E a gente encontrou alguns desafios no meio do caminho. O primeiro deles foi a grande pluralidade etária, então os nossos alunos tinham entre 18 a 60 anos, e isso era um desafio muito grande de incluir todos eles dentro das nossas conversas, os conteúdos, enfim. O segundo desafio maior foi a grande taxa de evasão que esses alunos tinham. Como a língua inglesa e literatura tinha um período só por semana, se eles faltassem um dia na aula, já gerava uma grande lacuna de conteúdo, de continuidade. Então, a gente teve que aprender a lidar com essa grande taxa de evasão na EJA. A dupla jornada de trabalho dos alunos, nosso trabalho estava restrito ao ambiente escolar, ao ambiente da sala de aula, naquele momento que eles estavam em aula de inglês e de literatura, porque não adiantava a gente dar alguma coisa para eles fazerem em casa, que, enfim, eles tinham trabalho, tinham uma rotina muito atarefada, assim como a gente, né? E aí muitos traziam, eu não tenho tempo, não tenho como fazer trabalho extra, não tenho como fazer leitura em casa, então a gente teve que trabalhar muito isso dentro de sala de aula. A falta de embasamento da BNCC também dificultou um pouquinho o nosso trabalho, porque a gente precisava de algo para nos guiar, para nos orientar, né? E logo de cara a gente percebeu que não tinha a EJA na BNCC. Então, a gente pensou, nossa, a base nacional comum curricular esqueceu da EJA, esqueceu desses alunos, né? E foi um pouquinho difícil para a gente iniciar. A busca única pelo certificado também foi um desafio. Fazer com que os alunos entendessem que era importante estar naquele ambiente, era importante ter aula de inglês, ter aula de literatura, não só pelo diploma, também foi um desafio bem grande. E trazer os recursos tecnológicos que hoje em dia é tão comum nos recursos pedagógicos para dentro da sala de aula também foi um desafio, justamente por causa daquela grande diferença de faixa etária. Então, tinham alguns que dominavam os recursos e tinham alguns que tinham muita dificuldade. A gente teve que pensar num plano de atividade, um plano de ação, plano de aula que envolvesse os alunos. Como a gente teve todos esses percalços, né, essas pedras no caminho, ao longo conhecendo mais a educação de jovens e adultos, a gente pensou, então, por que não trabalhar com a realidade dos alunos, né? Com aquilo que eles já conheciam, com aquilo que eles já traziam de casa. Se a escola está inserida num bairro que tem uma realidade diferente de outro, a gente não pode trabalhar conforme a outra escola que a gente está inserido. A gente tem que pensar em trabalhar conforme aquela realidade daquela escola, do noturno, daqueles alunos que estão naquele horário também. Não podendo comparar, mas sim se adequar à realidade deles. Valorizar, como eu disse agora há pouco, o conhecimento prévio, a experiência que eles já têm, né? E tudo aquilo que eles já construíram ao longo da vida. Então, se um aluno, por exemplo, não é tão bom assim em literatura, né, na leitura daquele livro que a gente está indicando, o que ele tem como bagagem literária? O que ele já leu? Uma revista? Por exemplo, se é uma pessoa que cozinha muito, lê muita receita, é um tipo de leitura. A gente tem que valorizar todo tipo de leitura também, principalmente dessa faixa etária. A flexibilização dos conteúdos, então pensar que a partir da base, a gente recortar aquilo que a base traz, por exemplo, o ensino médio regular, e tornar tudo isso um pouco mais simplificado. Mas eu não digo entregue para eles, mas um pouco mais, tornar mais fácil adequar a linguagem deles. A abertura para a liberdade, para um diálogo maduro, então a EJA permite que a gente faça essa abertura, que a gente consiga conectar, por exemplo, né, os temas mais densos, que a gente não consegue fazer no ensino médio regular. Oportunizar também uma possível intervenção familiar. Vários alunos a gente percebeu que tinham problemas familiares, ou um passado familiar um pouco difícil, por serem adultos, muitas vezes eles guardam para eles. Então, a literatura e até a língua inglesa também foi uma porta de refúgio para eles, conversa, diálogo conosco. E o nosso trabalho, educação de jovens e adultos, a gente teve a prática de inglês, levamos atividades como Uno, atividades recreativas para os alunos adultos ali. A gente teve também a prática de literatura, todo tipo de aprendizagem, todo tipo de metodologia que envolvesse todos os alunos, para eles entenderem que são todos uma unidade, não é cada um por si. A gente fez algumas práticas também em outros ambientes da escola, não somente a sala de aula. Fomos na cozinha, fizemos práticas de vocabulário de inglês. Dali, nosso trabalho em ação. E a gente sempre tentou registrar tudo isso. Foi um trabalho muito bom, interessantíssimo. A gente aprendeu muito com os alunos. Foi um poder realmente transformador para nós e para os alunos.